Então vamos lá, boa noite meninas, mais uma vez. Então a gente vai falar hoje sobre o conto Vasalisa, né? O conto Vasalisa, ele é um conto de iniciação. E como toda iniciação, ele tem rituais para serem cumpridos, né? Para que você complete essa iniciação. Então, a Vasalisa, a iniciação dela começa lá naquele processo onde ela tá a mãe tá no leito de morte, dá para ela aquela bonequinha, né? Que é igualzinha a ela, com as mesmas roupinhas, do mesmo jeito. E ela fala pra filha, né? Olha, filha, isso aqui é o que eu posso deixar para você. Sempre que você tiver um problema, tiver uma questão para resolver, você pergunta para a bonequinha. E também, assim, lembre-se de alimentar essa bonequinha. Então, esses são os dois recados que a mãe passa e a Vasalisa segue, né, o processo dela ali. Então, o Jung, ele diz que nada se perde dentro da nossa psique. Então, até mesmo aquilo que é nosso, da nossa essência feminina, por mais que ele fique esquecido por gerações e gerações, ele nunca está perdido. Ele está em algum lugar e de alguma forma, em algum momento da vida, a gente vai poder acessar isso, tá? Então, a doutora Clarissa também, ela traz que o que é esse poder da intuição? Esse poder da intuição que vem, né, nesse formato dessa bonequinha, ele corresponde a todos os nossos sentidos. Visão, audição, tato, né? E principalmente também a esse conhecimento interno. Esse conhecimento que o Jung disse que está dentro da gente e que nunca se perde, né? Então, mais uma vez, o conto da Vasalisa, ele é um conto que, de uma certa forma, remete lá ao conto da La Loba, porque ele também é um conto de vida, morte e vida, tá certo? Porque aquele processo de cavar ossos e soprar vida nesses ossos, no fundo, também é o que acontece quando a Vasalisa adentra essa floresta aí, beleza? Então tá. Ela traz então que esse processo é cíclico, né? Vida, morte, vida, e que toda mulher ela precisa viver esse processo, que é o quê? Deixar morrer a identificação, tá? Que ela tem da mulher com a própria mãe. Então precisa morrer essa identificação. O que para as mães às vezes é muito difícil, muito doloroso, mas nós vamos falar sobre isso daí. Então, olha só, eu vou ler aqui para vocês as 9 tarefas, porque não decorei, né? Não decorei o nome de todas essas tarefas. Então, vamos lá. Primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. Segunda tarefa, denunciar a natureza sombria. Terceira tarefa, navegar nas trevas. Quarta, encarar a megera selvagem. Quinta, servir o não racional. Sexta, separar isso daquilo. Sétima, perguntar sobre os mistérios. Oitava, de pé nas 4 patas. E nona, reformular a sombra. Assim, sendo muito otimista, eu vou tentar falar o máximo de tarefas para vocês, mas eu acho assim extremamente complicado conseguir falar das 9, mas eu vou tentar, tá bom? Então vamos lá, vamos trazer a primeira tarefa aí, que é a tarefa que às vezes dá uma remexida nesse conceito de mãe aí que a gente traz. Então, o que é deixar a mãe boa demais morrer, tá? A mãe da Vasalisa, no leito de morte, era essa mãe boa demais. E ela morre justamente porque a primeira iniciação da Vasalisa é essa, deixar a mãe boa demais morrer. Então, quando essa mãe deixa para a filha essa bonequinha, né, ela está deixando essa mãe morrer aí nesse processo. Essa mãe psíquica, essa mãe que é protetora, que é vigilante, sabe, que é cuidadora e que todas nós temos dentro da gente, essa é uma mãe que não é adequada para uma vida inteira. Ela é adequada até um certo momento da nossa vida, tá? Por quê? Essa mãe boa demais é aquela mãe da criança. É a mãe que cuida, é a mãe que protege, é a mãe que acompanha, é a mãe que acolhe, tá? E é aquela que normalmente vai conseguir levar esse processo até a adolescência,
que é onde tanto o menino, inclusive esse processo, é muito interessante a gente falar desse processo da mãe boa demais, que ela vale não só para meninas, mas para meninos também, tá? Essa mãe boa demais, ela é adequada normalmente até a adolescência. Quando chega na adolescência, essa mãe boa demais precisa morrer. Lamento informar para todas vocês, tá? Ela precisa morrer. Por quê? Porque essa jovem que está aí, né, se tornando essa menina que está virando essa mocinha, ela precisa que essa mãe boa demais morra para ela entender que esse caminho de superproteção ele está finito. E ela precisa entender que agora ela precisa enfrentar as adversidades, né? Então, é nesse momento que essa mãe boa demais entrega essa bonequinha para a filha. Ela entrega e abençoa e confia, né, nesse processo dessa filha ou desse filho, tá? Você vê que quando a madrasta chega e as filhas más também chegam, é onde começa justamente esse processo de perigo, de intriga, de dificuldade que a Vasalisa começa a viver, né? Ela já não tem mais aquele processo de uma vida super tranquila, super, né, amorosa que ela tinha quando estava com a mãe e com o pai, né? Que essa história, essa parte da história é muito parecida com todos esses contos de fadas, né? Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve. Tem sempre essa bruxa que vai maltratar essa menininha, que é muito boazinha, que é muito lindinha, tá? Então, olha só. Essa mãe boa demais vai precisar morrer para que uma nova mulher nasça, tá? A gente só amadurece quando a mãe boa demais morre. Porque aí a gente consegue mergulhar nesse processo psíquico de se conhecer, de se descobrir, de saber do que a gente é capaz, de saber qual é o tamanho do nosso poder. Entende? E se eu fico lá agarrada nessa mãe boa demais, como que eu vou fazer isso? Eu não quero sair da zona de conforto, tá? Então, quantas vezes a gente retém os nossos filhos nesse processo? Quando a gente acredita, né, que a gente não vai abençoar os nossos filhos e não vai deixá-los ir para a vida. Tá? Dentro da constelação, a gente traz justamente que a função paterna, função paterna não quer dizer que tanto o pai quanto a mãe podem assumir essa função, que é colocar o filho para ir para a vida, é ele entender que ele é capaz, tá? Essa realidade, ela é tão importante nos dias de hoje, porque eu vou ser muito sincera para vocês, eu recebo muitos clientes, aliás, a maioria da minha clientela é uma galera jovem, e é uma galera que tem um medo enorme de sair de casa. Eles acham que eles não são capazes, eles acham que eles não vão dar conta de se sustentar, eles acham que eles não vão conseguir ter uma vida boa, justamente porque excesso de mãe boa demais, tá? E que essa mãe boa demais, ela deixa o filho no nível de imaturidade, dependência emocional muito grande. Tá? E isso acaba impedindo, né, esses seres de realmente se desenvolverem, de crescerem, tá? Então, a gente precisa entender esse processo, tá? E nem sempre ficar lá irritado quando entra essa fase da adolescência, porque a gente tem uma tendência a achar que o filho tá rebelde, que ele questiona tudo. Porque é a fase, não vê a Vasalisa lá fazendo 1000 perguntas para Baba Yaga? É a fase, eles vão perguntar, eles vão dizer, mas por quê? Por que você está me dizendo não? Entendeu? Eles querem, eles vão questionar. Mas na verdade eles questionam até o sim da gente. Então é normal, porque é o momento onde eles estão olhando para eles falando assim, eu existo além da minha mãe e do meu pai. Eu tô deixando de ter essa relação simbiótica com meu pai e minha mãe. Eu tenho vida própria, sabe? É o momento onde eles vão procurar a tribo.
Os coleguinhas querem ter grupinhos, sabe? Por quê? Porque eles querem existir além dessa relação familiar de pai, mãe e irmãos, ok? Então, esse processo é muito importante, tá? Da gente deixar essa mãe boa demais morrer, tá? Deixar essa mãe boa demais, que eu vou até falar depois, não só essa que trata dos filhos, mas essa que a gente carrega, provavelmente por parte da nossa mãe, ou por acreditar que essa mãe boa demais tem que ficar dentro da gente, tá? O que é quando essa mãe boa demais permanece na vida adulta dentro da gente? É quando a gente, primeiro, tá tudo uma porcaria e a gente tá lá dizendo: não, tudo bem, tá tudo certo, tá, eu faço, tá. Não, você evita criar conflito a qualquer custo. Você fica aquela menina boazinha, obediente, caladinha, quietinha, permissiva, subserviente. Por quê? Porque às vezes sair desse lugar, cara, vai dar trabalho. Eu vou ter problema. Vai doer. Entende? Sair dessa zona de conforto. E existe uma vozinha sabotadora dentro da gente que diz assim: vai não, tá tão bom aqui, tá tão seguro. Pra que você vai entrar num local onde você não conhece, né? Você pode se dar mal, você não vai dar conta. Então a gente tem esse elemento sabotador dentro da gente muitas vezes. E é interessante perceber isso, porque esse movimento faz com que a gente prefira um conhecido muito ruim do que se aventurar nisso que a gente não conhece, né? Faz a gente ficar preso ali, tá? E uma outra coisa que eu lembrei, que eu não falei, que é bem importante também, esse processo também de soltar os filhos, de deixar essa mãe boa demais morrer, é um processo para a gente estar muito atenta como mãe, porque muitas vezes a gente usa o nosso filho como nutrição das nossas carências, dos nossos medos, das nossas incertezas. Então, às vezes a gente não deixa o filho ousar porque a gente não tem coragem de ousar. Então a gente transfere para ele e ao mesmo tempo usa do tempo dele na nossa vida como uma forma de nutrir a gente, porque às vezes a gente tá vazio, né? Tá vazia, ok? Então, é legal você realmente deixar o seu filho viver esse processo iniciático, de se descobrir. Você vê a história da loba, da mãe loba, ela vai lá, ela pega os filhotes, ela cuida, ela dá comida, ela colhe, aí ela ensina esses filhotes a buscar o próprio alimento e a cuidar de si mesmos. Quando ela percebe que é a hora, ela não deixa que eles se aproximem, ela rosna para eles. E dependendo se ele insistir, ela morde, tá? Então, a gente de vez em quando tem que morder esses filhos, tá? Para eles poderem ganhar coragem, ok? Eles sentirem assim, que eles são capazes. Querendo ou não, quando a gente fica nessa super proteção exagerada, a gente está dizendo para o nosso filho que você não dá conta, você é incapaz, tá? Você não vai conseguir sem mim, você vai precisar de mim para poder ser alguém na vida. Olha que mensagem triste que a gente está passando para o nosso filho. Em compensação, quando eu entrego para esse filho um bonequinho ou para essa filha uma bonequinha, eu estou dizendo: vai lá, eu confio em você. Eu estou passando para ele um legado de autoconfiança, sabe? De credibilidade, na capacidade dele de ser um conquistador, ok? Então, é como aquela criança no processo de começar a andar. Se a gente ficar toda hora dando susto nela porque ela cai, ela nunca vai aprender a andar ou vai demorar muito para andar. Então quando ela cai, a gente fala: tá tudo bem, levanta, vamos lá, você vai dar conta, você vai conseguir, mamãe tá aqui,
papai tá aqui, entende? Então é a gente passar esse processo de autoconfiança. Com responsabilidade. Eu não tô dizendo pra você que você tem que soltar o seu filho e deixar ele fazer o que ele quiser. Não é isso. Mas é aquela coisa. Não deixa a mãe boa demais prevalecer, tá? Usa essa mãe com equilíbrio. Deixa a mãe selvagem aparecer aí, que é essa que libera, que deixa ele começar a conquistar alguma coisa, tá? Tem um psicanalista chamado Winnicott que ele fala o seguinte, que a mãe suficientemente boa é a mãe desnecessária. Você sabe por que a mãe desnecessária? Nesse processo de individuação, que é esse processo aí que eu falei, da adolescência, quando ele vai chegar nesse processo. Então, essa mãe suficientemente boa, que é dispensável, ela é dispensável simplesmente porque o filho vai dar conta dele sozinho. Ela deu para ele tanta confiança, tanta autonomia, que ele vai conquistar o que ele precisa conquistar. Tá? Em 2019 eu passei por uma coisa muito semelhante, que é o seguinte, a mais velha lá em casa, ela estava lá em casa e ficava reclamando o tempo todo. Já tinha mais de 20 anos, reclamando, triste, chateada, dizendo que estava sempre infeliz, sabe? Não queria auxiliar no processo da casa. E eu virei para ela e falei para ela o seguinte: tem momentos na vida da gente que a gente não cabe mais no espaço do pai e da mãe. E eu acredito que você não cabe mais nesse espaço. Eu confio muito em você e eu acho que está na hora de você buscar alguma coisa na sua própria vida. Aí assim, como mãe, você pensa assim, acabei de dar uma mordida, né, na pessoa, né? Como eu falei, aquela loba que morde, como diz, vai embora minha filha, dá rumo na tua vida, confia em você, segue que eu vou ficar aqui. Boa noite, Lorena. Só que a questão é o seguinte, como mãe, nosso coração fica partido, é ninho vazio, sabe? O coração fica partido, mas é aquilo que eu falei. A loba, ela tem que fazer isso. Essa mãe boa demais tem que morrer. Porque senão, esses jovens nunca vão acreditar que eles são capazes. E como eu disse para vocês, é o que eu mais tenho recebido. Jovens nessa faixa de 20, 22, 23 que tem pavor de sair da casa do pai e da mãe. E olha que a gente sabe aí de 30, 50 que ainda estão morando com a mãe até hoje. Sabe? E a vida sexual também, ela não começa enquanto você não sai da casa do pai e da mãe verdadeiramente, gente. Sabe? Não tem como. Você é aquela coisa, você sai, você faz aquele papel, mas quando você volta seu filhinho da mamãe. A filhinha da mamãe. Sabe? E você pode ser adulta, trabalhar. Se você tá dentro da casa da sua mãe, lamento informar que ela continua mandando e desmandando em você. Quem vive isso sabe o que eu tô falando. É desse jeito. Mãe é uma espécie que tem um comportamento igualzinho, tá? Ela vai sempre ser assim. Então, essa mãe suficientemente boa que o Winnicott traz, então, é isso, sabe? Ela é desnecessária porque você precisa entender que você precisa confiar em tudo que você passou pro seu filho. Confiar que você passou para ele todos os valores necessários, tudo que ele precisa para ser um ser humano legal nesse mundo. E deixar. Se ele por acaso errar, tá tudo bem, faz parte do processo. Quantas vezes nós não erramos? Se ele sofrer, tá tudo bem também, faz parte do processo de aprendizagem. Se ele não fizer aquilo que você ensinou, também faz parte do processo, é uma escolha, né? Então, é entender que às vezes a gente tem que largar essa mãe, tá? E não é fácil, ok? Principalmente quando a gente vira adulto, segue a vida e essa mãe boa demais tá lá dentro da gente. Tá? Essa mãe boazinha, essa mulher que é boazinha, que é sempre obediente, que se cala. Provavelmente essa mulher vive um relacionamento abusivo hoje. A chance é mínima,
Porque se ela se cala, ela não se manifesta. Então, se ela não tem um abusador, ela é a própria abusadora de si mesma. Entende? A gente abusa da gente mesmo também. Tá? Então, deixa eu ver o que mais que eu quero falar pra vocês. Então, já falei da história, da loba que morde os filhotes, pra eles seguirem o caminho deles. Essa história vocês não vão esquecer. Eu nunca esqueço essa história. Então tá, já falei pra vocês que é importante fazer isso, né? Porque senão a gente impede esse processo de autodesenvolvimento e entender, mãe pode sempre ser amorosa, mas ela tem que ser enérgica também. Ela não pode passar a mão na cabeça sempre, tá? Ela tem que deixar o filho assumir a própria responsabilidade. Ele tem que saber o peso daquilo que ele escolheu fazer. Isso é muito importante também, tá? Isso é adentrar esse mundo selvagem, ok? Então, esse aqui também já falei pra vocês. Deixa eu ver aqui o que mais que eu não falei ainda dessa questão. Tá. Outra coisa importante da gente falar aqui, e que o Jung traz como a questão da sombra, que é o seguinte: quando eu me apego demais a essa mãe, que é muito boa, tá? Que é sempre positiva, que é sempre... Que eu falo pra vocês, a mãe boa é essa. É aquela mãe colinho, aquela mãe fofinha, delícia, que todo mundo quer ficar lá e se bobear, você não quer sair, né? Mas vou dizer pra vocês os aspectos bem negativos dessa mãe na vida adulta. Então, se eu permaneço demais com essa mãe, o que acontece? Eu acabo vivenciando a minha sombra de uma maneira muito intensa. Porque tudo aquilo que eu não quero manifestar está dentro de mim. Só que eu tenho medo de olhar. Então, às vezes eu sou egoísta, às vezes eu sou raivosa, às vezes eu sou perversa, mas eu não quero olhar para isso. O que é a sombra, né? A sombra é todo esse aspecto que a gente não gosta muito de olhar, é tudo que a gente acha que é feio na gente. O Jung, ele traz que nós temos sombras individuais e sombras coletivas e sombras familiares. Esses segredos de família, por exemplo, onde aconteceram crimes, estupros, essas coisas, que às vezes são escondidos, que ninguém nunca sabe, isso é uma sombra. E é uma sombra que vai passando de pessoa para pessoa, tá? Então, tudo isso que a gente não gosta muito de olhar e admitir que a gente é, porque a sociedade disse que é feio e que é só um ponto de vista, porque nós somos duais, nós somos luz, somos sombra. Então, nós vamos ter um lado bem legalzinho e um lado bem feinho. Super normal, faz parte, tá? Então, apegar essa mãe boa demais faz com que eu simplesmente me negue a olhar para minha sombra e aquilo que a gente já disse, quanto mais a gente resiste, mais algo persiste. Então, eu tenho uma sombra que é um monstrinho. Quando eu nego esse monstrinho, o que faz? Ele cresce. É como se eu alimentasse esse monstrinho. Então, daqui um pouco, a minha sombra, ela tá tão latente que você, por exemplo, você vê pessoas que reclamam o tempo todo, que vivem num negativismo extremo, que estão sempre de mal com a vida, que tudo é ruim, nada que chega é bom, a comida é ruim, as pessoas são ruins, tudo. Todo mundo conhece alguém assim, né? Por quê? Ela tá na sombra, ela não consegue sair da sombra, porque ela rejeita olhar esse lado dela, entende? O Jung fala que a sombra é assim, gente. A gente vai lá, dá uma olhadinha nela, dá uns beijinhos, dá uma namoradinha e volta. Não casa. Se casar com a sombra, dançou, tá? O Jung fala que o processo é esse. A gente não pode negar que ela existe, mas a gente vai lá, dá uma olhadinha, dá uns beijinhos. Hoje eu tô tão egoísta, realmente. Nossa, não fui legal nessa situação. Tá, mas vou voltar lá pra minha luz. Peraí, o que eu posso fazer pra melhorar isso? Volta pra luz. Entendeu? Volta pro seu aspecto positivo. Sombra a gente não casa, que se casar é fria, tá? Então, mas também não dá pra fingir que ela não existe. Ela existe. É esse processo. Vai lá, dá uma namoradinha e volta, tá? Por quê?
Isso vai fazer com que a gente fortaleça esse poder que tem dentro da gente, tá? Reconhecer as sombras ajuda muito a gente melhorar. Sabe por quê? Quando alguém fala assim, ah, você é muito egoísta, você para de dizer, não, não sou egoísta. Você olha e fala assim, às vezes eu sou mesmo, bastante. Entendeu? Você começa a olhar para sua sombra de uma maneira mais leve. Você fala, eu sou mesmo, só que eu não sou 100% egoísta. Eu tenho um lado meu que é muito legal também. Né? E tá tudo bem eu ser egoísta, tá tudo bem eu ser raivosa, tá tudo bem eu ser brava. Gente, nós temos direito. Sabe esse negócio de que mulher tem que ser sempre, ai, boazinha, legal, gentil, educada. Fala sério. Mulher pode ser o que ela quiser. Nós temos esse outro lado e temos direito de assumir esse lado quando não tá bom. Tá? É aquela coisa que eu falei da outra vez. Saber ter relações saudáveis. Dizer sim quando é sim, dizer não quando é não, não quero, não posso, não tô afim. É um direito que eu tenho, tá? Não é sempre estar ali abaixando a cabeça, porque você acredita que assim vai ser amada. Não vai, tá? Você vai ser, como diz outro, mais abusada por si mesma ou pelo outro, ok? Então, muito legal ter esse contato com a sombra, fortalecer o seu poder, beleza? Bem, outra coisa muito legal de você sempre lembrar é que essa floresta que a Vasalisa entra, logo depois da chegada da madrasta e das filhas, gente, ninguém tá preparado para entrar nessa floresta, tá? Não pensa que, ah, não, aquela mulher, ela dá conta, ela é forte, dá nada. Ninguém tá preparado para isso não, tá? Todos nós vivemos um processo doloroso, que é esse processo que o Jung chama de individuação. Esse processo de individuação, ó, esse trem dá trabalho, esse negócio de descobrir esse eu interior verdadeiro, sabe, de alcançar esse self, onde o ego não tá se interferindo o tempo todo com as suas vontades, é complexo, tá? Então, tenha paciência que esse processo aí é o de todas nós. Então vamos falar para a segunda tarefa. Se vocês tiverem alguma dúvida depois sobre essa questão da mãe boa demais, vocês me perguntem, mas eu acredito que eu falei tudo. Então vamos lá. A segunda tarefa que ela traz é o quê? Denunciar essa natureza sombria. O que acontece? A mulher, quando ela tá lá presa nessa mãe boa demais, é que eu falei pra vocês, ela tá sempre abaixando a cabeça, dizendo sim, sabe? Tipo a Vasalisa, boazinha, a madrasta e a má estão lá aprontando, fazendo horrores com ela e ela tá lá. Tá tudo bem, tá tudo certo. Elas planejam, apagam o fogo e ela ainda fala, não, tá tudo certo, tá tudo bem, realmente sou eu que tenho que resolver isso. Só que penetrar na sombra, no conto da Vasalisa, é justamente quando chega a madrasta e as filhas. Aí é a hora que a sombra bate com vontade, chega lá, e aí? Você vai continuar apanhando até quando? Entendeu? E olha, gente, não pensa que ser boazinha traz benefício. Não traz. Olha a Vasalisa. Quanto mais ela era boazinha, mais elas planejavam coisa ruim. Então a sombra é assim, quanto mais você foge dela, mais ela te assusta. Então, essa natureza sombria da gente, ela precisa chegar, tá? Elas são esses aspectos da nossa psique que eles vão aparecer como aqueles que nos violentam, que nos exploram, que nos afastam daquilo que a gente é verdadeiramente, tá? Então vamos namorar a sombra, tá? Sempre se relacionar da melhor maneira possível com esse seu lado que você não gosta. Aquilo que você olha e fala assim, ai meu Deus, se alguém souber, essa pessoa não vai gostar de mim, nunca mais souber que eu sou assim. Ah, tudo bem, ela também tem lá a sombra dela, se ela não quer ver, aí já são outras questões, né? Então, quando a madrasta e as filhas chegam, é o momento que acumula essa tensão que eu falei pra vocês. É o momento em que a sombra toma conta da Vasalisa, porque até então ela só era mozinho, né? Só amorzinho. Quando a madrasta vem, ela começa a ver que no mundo existe conflito, existe dificuldade, entendeu? E aí é o momento onde ela vai vivendo aquilo, como diz outra, ela se apega na mãe boa demais e fica lá. Fica lá, fica lá, fica lá, até que a madrasta fala, não, vamos fazer alguma coisa pra essa menina tem que morrer.
Menina chata, entendeu? Cansativa, boazinha demais. Então aí o que elas fazem? Elas planejam de apagar o fogo e a vasalisa ir para a floresta. Então apagar esse fogo é aquele momento onde a vasalisa se vê sozinha. E aí ela fala assim, agora eu tenho que enfrentar. Eu tenho que entrar aí nessa floresta, né? Deixar morrer esse selfie aí dessa mãe boa demais e conhecer esse outro lado meu, tá? Isso tudo vem com a rejeição, né, da família, o fato dela se sentir desnecessária e também nesse superego aí que traz muitas expectativas, sejam elas positivas ou negativas, tá? Então, esse elemento sabotador, no fundo, vai destruindo pouco a pouco, de uma maneira perversa, no caso da mãe e das filhas, lá da madrasta e das filhas, tudo aquilo que eu insisto, né? Então, ele destrói com perversidade tudo aquilo, toda vez que eu nego esse poder que é meu, toda vez que eu escolho não ir adiante, tá? E importante também ressaltar que as meninas que têm pais que são muito ingênuos, elas demoram mais para acordar, justamente porque esse excesso de mãe boa demais, tá? Então, mais uma vez, toma cuidado, não se apega demais a esse elemento sabotador, não deixa ele fica lá dizendo para você, você não dou conta, não sou boa, tá? Fica lá, fica boazinha, fica gentil, você vai ganhar mais, tá? Mas vocês viram aí a vasalisa, a recompensa é ser maltratada e reprimida. Então, vasalisa vai para a floresta, beleza? Quando ela vai para essa floresta, ela faz o quê? Ela olha e diz assim: agora não tem jeito, tô assustadíssima, tem um monte de coisa aqui que eu não tô entendendo bem, mas eu não tenho volta. Eu tô na escuridão, eu preciso achar um ponto de luz para seguir minha vida, tá? Então ela segue esse caminho, né? Até que ela vai chegar na casa da Baba Yaga. Esse processo de deixar essa sombra, né? Essa natureza sombria aparecer, ela é muito evidente também no caso de algumas mulheres que, por uma questão às vezes de educação familiar, ela teve muito negado os dons dela. Por exemplo, o pai queria que ela fosse advogada e ela queria ser artista, né? Ou então ela seguiu uma profissão ou seguiu um trabalho relacionado à família e teve que reprimir tudo aquilo que ela queria verdadeiramente. Isso normalmente gera mulheres que se esforçam demais para ter aprovação, se esforçam demais para poder serem vistas, tá? Então é normal isso acontecer, ok? Essa necessidade, porque é uma forma dela provar que ela tem algum valor, porque no fundo o verdadeiro valor dela, ela nunca pôde mostrar para o mundo, porque não foi permitido, ok? Então, vamos fugir dessa ideia aí de heroísmo relacionado à submissão, tá? Porque isso aí não leva a nada, tá? Realmente o caminho é você unir a boa demais com a exigente demais, para que elas possam entrar num equilíbrio, tá? Então, não deixar aí que essa madrasta e essas filhas suguem, né? Que é essa energia da sombra, que ela sugue a sua força psíquica, ok? Bem, eu acho que só isso da segunda tarefa, tá? A outra coisa importante da gente falar também é que essa luz, cedo ou tarde, de todo mundo ela apaga, tá? Pode até acontecer dela apagar e a mulher permanecer ali naquela vida triste, sem graça, como a gente vê aí, né? Tantas pessoas vivendo relacionamentos, vivendo trabalhos onde ela vive numa tristeza e numa insatisfação muito profunda,
né? Então, essa luz, mais cedo ou mais tarde, ela apaga. E aí a pessoa vai escolher se ela vai sair daquele lugar, né, e assumir um novo posicionamento, né, nessa floresta aí interna, ou se ela vai permanecer na sombra aí, que é nessa escuridão, ok? Então vamos lá, terceira tarefa, navegar nas trevas, né? Então quer dizer, navegar na escuridão. Então é o momento que essa bonequinha aí começa a ter uma atuação mais forte na vida da Vasalisa, né? Ela começa a perguntar, ei, eu posso ir por ali? É aqui, é ali, e a bonequinha vai auxiliando a Vasalisa. E também ela vai dando sempre um pedacinho de pão para ela, cuidando, né? Para que ela, porque a bonequinha no fundo é um ser vivo, ela morre. Se ela não der alimento para ela, ela morre, tá? Então, entrar nessa floresta aí é essa experiência de penetrar no novo, no desconhecido, no perigoso, naquilo que me assusta, tá? E aí, nesse momento, é onde vai ser preciso eu me conectar aos meus instintos, ao poder da minha intuição, sabe? Trazer de volta essa minha sensibilidade para que eu compreenda que isso que está aparecendo aí como desconhecido, como misterioso, seja algo que eu possa entender. Esse poder intuitivo, no fundo, ele me ajuda a confiar no meu processo, a me entender internamente, tá? Ele tá me levando de volta para esse caminho, né, da mãe selvagem. Então, nutrir a boneca, acabei de falar, a boneca é um ser vivo, ela precisa ser nutrida. E a nossa intuição é a mesma coisa, ela precisa ser nutrida. Se ela não é nutrida, ela simplesmente se perde. E nós ouvimos muito tempo, né, até por conta do patriarcado, essa coisa, ai, que bobeira. Que isso? Você fica aí, né, ouvindo isso aí, parece que tá delirando. Coisa da sua cabeça. De onde que você tira isso, né? Então a gente foi deixado mesmo, foi visto de uma maneira muito negativa essa nossa força intuitiva, e ela foi meio que ficando soterrada e escondida, tá? Então, nutrir essa intuição também deixar morrer essa menina frágil, inocente, ingênua, tá? Receber esse poder que é essa bonequinha, receber esse poder e falar, agora eu dou conta, tá? Eu vou lá. Eu sei que é perigoso, eu sei que eu não conheço bem, mas eu vou lá. Eu vou usar um pouco da minha ferocidade, da minha resistência que tá aqui dentro de mim e vou adentrar esse caminho aí, porque eu quero ver o que tem do outro lado, tá? Então, saber lidar com essa voz é muito importante, porque muitas de nós, a gente até ouve a voz, aí fala assim, eu até que ouvi a minha voz, não vai não, vai ser ruim. Mas eu fui lá e fui assim mesmo. Fui lá e depois eu falei, por que eu não ouvi o que eu falei? Quantas vezes a gente já não disse isso pra gente, né? Por que eu não dei ouvidos? Bem que a minha intuição me disse que esse negócio não ia dar certo. Todas nós fazemos isso. Então, nem sempre basta ouvir a voz. A gente tem que realmente dar poder a essa voz, alimentar essa voz. Ouvir para ela e falar, então tá bom, então acho que hoje eu não vou não, né? Mas não ignorar. E se ignorar também, tudo bem, tá? Volta lá e fala, não, da próxima vez eu vou ficar mais atenta, ok? Nada de autopunição, já falei, nós mulheres já passamos já somos punidas demais. Chega da gente ficar, né, nessa autopunição. Essa questão da boneca é muito interessante, né? Porque bonecas são muito simbólicas, né? Elas têm toda uma questão histórica que, principalmente nos tempos muito antigos, elas eram vistas como sabedoria, como uma forma de crescimento. Elas representavam os espíritos internos das mulheres, tá? Elas muitas vezes eram vistas como razão, como consciência interna, como a voz da intuição mesmo, né? E muitas delas são usadas em feitiçarias,
como os bonequinhos, por exemplo, de voodoo, que a gente já viu, né? Então, existe uma força histórica mesmo em relação às bonecas, tá? Então, a mãe da Vasalisa, ela passa essa bonequinha como se fosse uma bênção, né? Como que a gente transfere essa bênção para os nossos filhos? Como que a gente transfere essa bênção para nós mesmas? Gente, essa bênção, ela é transferida cada vez que eu elogio, tá? Cada vez que eu elogio outra mulher, cada vez que eu elogio as minhas filhas, as minhas amigas, cada vez que eu elogio o meu filho também, tá? Isso é uma bênção, porque eu tô dizendo para ele o quanto que ele é maravilhoso, tá? O quanto que esse ser é bom, tá? Então, quando eu dou credibilidade para ele, quando eu acredito nele, quando eu passo para ele essa autoconfiança, ok? Isso é transferir essa bênção, ok? Isso é passar para ele, olha, tá aí. E é também mostrar para ele, você tá vendo como é que eu confio na minha intuição? Você tá vendo como eu tô seguindo meus sonhos? Você tá vendo como eu tô querendo que a minha vida saia desse lugar? Isso faz diferença, porque o filho, ele às vezes ele quer ir, e aí tem sempre aquele que olha para o pai e fala, ai não, meu pai não tá indo, eu não consigo. Tem aquele que vai, tá? Tem aquele que a natureza selvagem já tá com ele, ele vai mesmo. Mas tem aquele que olha e fala assim, ai, vou ficar aqui mais um pouco, acho que eu vou ficar aqui mais uns anos com meu pai e minha mãe. Entende? Às vezes fica preso nessa rédea. E muitas vezes, por quê? Porque o pai e a mãe criam laços onde diz assim, não vai não, se eu for eu vou morrer. Se eu for eu não sei o que vai ser da minha vida. Gente, quantos pais falam isso? O que vai ser de mim se você sair de casa? Como eu vou sobreviver sem você? Gente, isso é muito perverso. Sabe? Sinto muito. É maldoso. Sabe? Porque eu fiz as minhas escolhas, virei adulto, virei mãe, virei pai. E se a minha vida tá uma porcaria, a responsabilidade é minha. O meu filho tem direito de seguir em frente, tem direito de errar, de fazer escolhas, entendeu? E de viver. Se eu prendo esse filho na minha rédea, eu tô impedindo que ele viva, tá? Então, isso é tirar a bênção também de um filho, ok? Então, é realmente diminuir o mínimo possível os medos. É trazer essa autoconfiança, tá? É dizer assim, é sair desse, como a doutora Clarissa fala, é sair desse lugar onde... Será que eu consigo fazer isso? Será que vai dar certo? Nossa, eu tô com tanto medo. Pra um outro lado que vai dizer assim, quero ver tudo, quero viver tudo, vou enfiar a cara nesse negócio, quero, sabe, quero tirar tudo de bom disso daí. E a gente tem essa alma, nós mulheres a gente tem essa alma, mesmo as mais quietas, mesmo as mais tranquilas, dentro dela tem uma força que de vez em quando ela fala assim, gente, eu quero ver uma coisa diferente, eu quero conhecer uma coisa nova, sabe, eu quero provar algo novo. Isso é da natureza feminina. E a gente muitas vezes se reprime e não deixa que isso aconteça. Então vamos lá, mergulha fundo, tá? Como diz o outro, a intuição ela te dá garrinhas. Aproveita essas garrinhas e vai lá, tá? Ela te dá esse poder de enxergar na escuridão, ela te dá esse poder de ouvir o que não é físico, o que não tem voz, tá certo? Ela é uma ferramenta psíquica que te traz confiança e te traz um poder que é só nosso, que é feminino, tá? Que é passado de útero para útero mesmo, tá? Então, outra coisa que a doutora Clarissa traz, que é bem importante, é que adentrou a floresta não tem volta não, viu? Lamento informar. Você pode até ficar ali no processo, de ficar ali no começo, de não ir lá, chegar na casa da Baba Yaga, mas volta não tem não. Então, determinadas coisas, processos internos, quando a gente olha e descobre isso aqui não tá bom,
você pode tentar pôr band-aid, curativo, passar mercúrio, mertiolate, o amorzinho que tá ali, que não vai resolver. A feridinha vai aparecer. Vira e mexe, ela vai aparecer, tá? Então, o que ela traz com essa informação, né? Que você precisa realmente ter força. E essa força tá nessa intuição, tá? Para seguir esse caminho, para sair desse lugar que não te serve mais, tá certo? Seja ele qual for, ok? E é aquela história, a bonequinha tá aí, ela vai estar sempre com você. Confia e cuida dela, dá comidinha para ela, tá certo? Não deixa a bonequinha que é a sua intuição atrofiar. Põe ela para trabalhar. Põe ela para trabalhar. Todo dia traz ela um pouquinho. Olha um pouquinho para aquilo. Como que a gente faz isso? Não é ficar esperando, ai, tô sentindo que vai acontecer alguma coisa errada. Não é isso, tá? Nem sempre isso vem. Mas é de repente, eu tô ali naquele lugar e eu ouço alguma coisa. Eu tô conversando com alguém. Vamos dar um exemplo. Tô conversando com alguém. E a pessoa tá falando comigo e visualmente tá sendo ótima a conversa e tal. Ela tá falando um monte de coisas. Aí, observa, como que tá o seu corpo? O que seu corpo tá dizendo dessa conversa? Ele tá confortável? Ele tá angustiado? Você tá enjoada? Você tá pensando assim, podia ir embora? Isso é a sua intuição. A sua intuição, ela aparece no seu corpo inteiro, tá? Não só no seu processo mental. O seu corpo inteiro te diz, não tá bom. Então, observa esse processo, tá? A Vasalisa, ela nutre a bonequinha dela de duas formas. Uma é dando aquele pãozinho lá, né, que é a comidinha. E a outra é o quê? Quando ela chega na casa da Baba Yaga e que ela vai cumprir as tarefas. Então, o que é cumprir as tarefas? Cumprir as tarefas é eu o quê? Estimular a minha intuição. É dar para ela força, dizer, olha, pode vir, tô acreditando em você, confio em você, tá? Vamos juntas nessa jornada, ok? Então, essas são as duas formas de nutrição que ela vai mostrar aí nessa jornada. Outra coisa importante é que essa Vasalisa Boneca e Mulher Intuição, que é a mesma coisa, né? É um legado que você vai sempre ter o poder de passar, tá? E esse legado, ele é tão importante para todas essas mulheres que virão ainda. Então vamos passar esse legado também. Que é o quê? Passando as bênçãos, como eu disse para vocês. Que é passando essa autoconfiança. Ok? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que da terceira tarefa é só isso mesmo. Ah, tá. Uma coisa que ela fala também que é importante, a doutora Clarissa, é que quando a gente rompe esse vínculo com a nossa intuição, a gente está rompendo essa bênção que é matrilinear, que vem de todas as mulheres ancestrais que vieram antes da gente. Então, quando a gente ignora isso, a gente está negando todas essas mulheres que vieram antes de nós. A gente está negando a nossa linhagem feminina. Está negando tudo que essas mulheres fizeram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Né? Ela fala que é como se a gente estivesse retendo as águas das nossas antepassadas. Então é como se a gente não deixasse, né, esse fluxo correr, tá? E ela fala que isso é uma sabedoria que penetra até os nossos ossos. Tá certo? Então vamos lá. Quarta tarefa é o quê? Encarar a megera. É hora que Vasalisa se encontra com a Baba Yaga, né? E esse encontro é muito legal porque você pode ver que é um encontro de respeito. Mesmo a Vasalisa, ela em nenhum momento ela age como se ela estivesse apavorada com aquela Baba Yaga, com aquela bruxa feia, né?
ela age com respeito com ela. E ela fala com ela de uma certa forma, de igual para igual, mas com respeito. Entendendo o papel dela naquela situação. E é justamente isso que vai fazendo até mesmo a Baba Yaga pensar em formas de lidar com aquela menina, né? Então, a Baba Yaga é o quê? É essa deusa selvagem, é essa mãe selvagem, é esse mistério, é essa estranheza, é tudo que é diferente que aparece na nossa vida e que a gente pensa assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso? Tá? Essa é a Baba Yaga. É aquela que chega, dá uma saculejada na vida da gente que a gente fala assim, meu Deus, agora eu nem sei pra onde eu vou mais, tá? Ela tira a gente do nosso... da nossa zona de conforto, tá? A primeira ideia é muito interessante. Vocês que devem ter ouvido o conto ou lido, vocês lembram da casa da Baba Yaga? Gente, a casa tem pés de galinha. Eu fico imaginando aquilo no meu espaço mental, aquela casa, né? Que tem aqueles pés de galinha e que é uma casa que dança, que rodopia, entendeu? É uma casa que tem vida própria, né? E é muito interessante você imaginar isso. Uns pés de galinha com as perninhas bem fininhas, com a casa em cima e aquela casa rodopiante, tá? O que é essa casa que a doutora Clarissa coloca? Ela fala que essa casa que tem vida própria, que mora uma pessoa só, somos nós. É o nosso espaço psíquico. É a gente, tá? E como a gente é um ser vivo, a gente tem que ser, enquanto mulher selvagem, porque aquela casa é a casa da mulher selvagem. Tem que ser o quê? Saltitante, rodopiante, alegre, cheio de entusiasmo, entendeu? Esse espaço dentro da gente não pode ser esse espaço morto, ele tem que ter força de vida, tem que ter força vital, tá? E tem que ter essa movimentação toda, porque a gente gosta de dançar, nem que seja como uma galinha ensandecida, tá? Mas a gente gosta de dançar. E é da natureza feminina dançar, movimentar, tá? Nós temos, né, esse molejo que é natural nosso. Mesmo aquelas que são mais travadas, gente, quando ela tá sozinha, ela dá uma dançadinha, tá? Sem que ninguém veja, que a natureza dela pede. Principalmente se ela tá muito feliz. Então, a doutora Clarissa, então, traz esse espaço psíquico, que é essa casa, né, que é a nossa força também, né, de alegria, tá? Uma coisa que ela fala também é que muitas vezes a gente fica tão preso nesse processo que ela chama de excesso de normalidade, a gente fica achando que tá tudo tão normal, que a gente vai sendo contaminada com uma rotina tão dolorosa, tá? Que a gente começa até a acreditar que aquilo que é o bom. A gente esquece a nossa intuição, a gente perde a nossa luz, ok? Então, perdendo essa luz, a gente perde o nosso fogo. E se a gente perde o nosso fogo, o que acontece? A gente fica lá, né? Perde o chão. Perder o nosso fogo, gente, é perder o chão, é perder a nossa orientação, tá? Então, a gente precisa desse fogo. Então, vamos penetrar o espaço sombrio? Vamos! E vamos tentar trazer, se não dá para trazer tudo hoje, vamos lá, olha só aquela feridinha que ainda tá pequenininha, dá uma olhadinha nela, que às vezes dá mais fácil de dar uma curada nela, tá? E traz isso que dá para fazer, ok? Outra coisa que a Baba Yaga traz nesse processo aí, da Vasalisa, é esse processo vida, morte e vida, que são os 3 cavalos, lembra? Primeiro vem o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, depois o cavalo negro, tá? É esse processo de vida, morte e vida também, tá? O cavalo branco, ele é, como ela fala, é a mãe do dia, né? O vermelho é penetrar no conflito, tá? E o negro seria a mãe morte. Então é esse processo cíclico aí, de ver o que precisa continuar vivo e o que eu preciso enterrar, que não me serve mais, ok? Então vamos mais uma vez, vamos nos recuperar desse complexo de ser boazinha, por favor, tá? A gente tem que ter o poder de nos expressar,
de sentir e de mostrar o que a gente quer, tá? Vamos lá também, deixa eu ver. Outra coisa que ela fala também, que a Baba Yaga, por ela ser assim, a visão dessa coisa assustadora, né? Porque ela vem nesse formato de bruxa, com aquelas verrugas, com aquele nariz e aquele queixo que a gente imagina realmente eles dois encostando um no outro praticamente. Faz a gente ter essa visão também daquelas velhas que fazem parte da história, tá? Que são aquelas velhas que muitas vezes eram vistas como bruxas, como feiticeiras, mas que no fundo eram benzedeiros, rezadeiros, né? Que hoje acho tão maravilhoso e que a gente vê tão pouco hoje em dia, né? Eu mesmo fui uma criança que cansei de ir em benzedeira, adorava, achava maravilhoso. Eu e a Nilva, a gente tinha uma avó que adorava levar a gente para ser benzida. A gente vivia com a espinhela caída, nunca vi. E era tão bom, né? Eu acho isso um processo da história muito, muito bonito mesmo, dessas mulheres, né? Que traziam esse poder da oração, que nada mais era que um poder da oração, de acreditar que a oração dela era tão intensa e tão forte que aquilo de ruim que podia estar em mim podia ir embora. É lindo isso, esse processo, né? Então, outra coisa que a doutora Clarice fala nessa tarefa, que é muito legal da gente observar, é que o seguinte, o homem no decorrer da história, o masculino no decorrer da história, ele passou a ter muito medo da intuição, tá? E consequentemente ele criou esse medo dentro das mulheres também, a partir do momento que ele passou a ter um poder sobre a mulher, né? Então é legal a gente resgatar esse poder e ensinar esse homem a dar conta dessa mulher selvagem que a gente é. A gente vai ser carinhosinha, bonitinha, legalzinha, mas diz que a gente vai ser ferinha também, entendeu? Vamos ser uma ferinha cheia de garra. E tá tudo bem. Ele tem que aprender a lidar com essa mulher. Porque essa é a mulher. Tá? Não é aquela mulherzinha que só abaixa a cabeça e obedece o tempo todo, não. Então a gente tem que ensinar esses homens que estão aí também, os filhos da gente, a lidar com essa mulher. Sabe? A lidar com essa mulher selvagem. Tá? Porque só assim esses homens também vão penetrar, tá? Nessa escuridão e vão conseguir também lidar com esse feminino selvagem, ok? É importante também que conectar com a Yaga é algo bom, apesar dela ser a sombra, os conflitos, as dificuldades, é bom, é uma conexão boa, tá? Porque é a gente encontrar isso, a nossa própria luz. É ser capaz de aprender o que é que a gente dá conta. O que é que eu sou capaz. Tá? Então é muito importante isso daí. Gente, eu vou falar só mais a quinta tarefa e aí eu vou parar porque a gente já tá aqui há quase 1 hora, tá? Então olha só, a quinta tarefa é o que? É servir o não racional. O que seria isso? Quando a Vasalisa pede o fogo para a Baba Yaga, a Baba Yaga fala, eu te dou o fogo, mas você vai ter que fazer alguma coisa para mim em troca. Então ela começa o quê? A passar as tarefas psíquicas, que é o quê? A gente acostumar com esse outro nosso lado, reconhecer esse poder que está dentro da gente, que esse poder vai fazer o quê? Vai ajudar a gente a realizar essas tarefas. Eu vou conseguir limpar, eu vou conseguir cozinhar, eu vou conseguir separar, que é o que ela propõe para a Vasalisa, né? São essas as tarefas. Então, a Baba Yaga, quando ela traz essas tarefas, é aquele processo psíquico onde eu digo assim, peraí, é aquela hora que a gente realmente vai a casa, ou vai arrumar um armário, ou vai fazer alguma coisa e diz assim, tô precisando pôr minha cabeça em ordem, tô muito confusa, sabe? Então, é esse processo que a Baba Yaga quer trazer com isso daí. É a gente ordenar a nossa casa, ordenar a nossa alma, ok? É ordenar esse ego aí, tá? Para que essas tarefas, inclusive, sejam prazerosas e não uma tortura. Então, a Baba Yaga, ela vem
né? Ajudar a gente a organizar essa nossa casa psíquica, ok? A cuidar desse nosso eu e a fazer esse ciclo de vida, morte e vida, ok? A primeira tarefa da Vasalisa é lavar a roupa da Yaga. O que é essa simbologia de lavar a roupa? É a renovação, porque quando a roupa tá suja e eu vou e lavo, eu renovo aquela roupa. É como se ela voltasse a estar um estado em que eu olho para ela e eu tenho prazer de vesti-la. Então, a tarefa de lavar a roupa da Yaga é isso, é trazer renovação, é me limpar, é passar por esse ritual de purificação, tá? É repor tudo aquilo que eu perdi, ok? Então, é renovação mesmo. É onde aquele processo de redescoberta que o Jung traz, até um dos arquétipos que a doutora Clarice cita no livro, que é a persona. O que é a persona, gente? A persona são máscaras. Por exemplo, quando você está com seu namorado, você é de um jeito. Quando você está com seu chefe, você é de outro. Quando você está com seus filhos, você é de outro. Então, socialmente, a gente vai criando tipo máscaras. São máscaras, são comportamentos, né? Maneiras de ser e de agir e até mesmo às vezes de vestir. E que são adequadas para aquela pessoa, para aquele ambiente, para aquela situação. Então, isso é a persona. E o que é lavar roupa? Lavar roupa é justamente observar todas as personas que eu estou usando. E de repente falar assim, não, essa persona aqui de vítima não me serve. Chega, tô cansada de ser coitadinha, vou dar um jeito na minha vida. Entende? Então é você observar essas máscaras que não servem mais e colocá-las para fora, tirar do seu armário. É tipo aquela roupa que você olha e fala, não me serve mais, não faz mais hoje o meu estilo, tá fora, tá? Então essa é a primeira tarefa da Vasalisa, ok? Então essa ideia de persona é fácil quando a gente pensa nisso, né? Que a gente é uma pessoa diferente dependendo do local que a gente está. Então, normalmente a gente tem muitas personas que precisam ser purificadas. Então, essa é a primeira tarefa aí da Vasalisa. Tirar aquilo que não serve mais, tá? E fazer essa limpeza aí. Depois, ela vai varrer a casa e o quintal. São duas coisas diferentes. Varrer a casa é organizar o espaço interno. Varrer o quintal é organizar o espaço externo. Então, o que é o espaço interno? É tirar tudo aquilo que, dentro desse meu processo feminino, eu pego essa vassoura e fora, não serve mais. Dentro do meu espaço externo, é olhar e falar assim, essa amizade não serve pra mim, só me suga, sabe? Essa pessoa, sabe, não me trata como do jeito que eu gostaria. Tá arriscada do meu caderninho também. Então, é você trazer essa organização de limpeza tanto para o seu espaço interno quanto para o seu espaço externo da sua vida, tá? É organizar mesmo. Tá? E, inclusive, quando a gente limpa, tanto dentro quanto fora, a gente abre espaço para o novo chegar. Tem gente que fala assim, não acontece nada de novo na minha vida tá tão chata. Claro, você já abriu espaço? Você já liberou aí a casa? Já desocupou um quartinho, pelo menos um armáriozinho para entrar alguma coisa? Não entra, gente. Você não joga fora lixo, não tem como entrar coisa nova, tá? Tem que trazer essa consciência, porque aí o novo entra. E a terceira tarefa, que vai ser o quê? Cozinhar para Baba Yaga. E é muito legal essa ideia de cozinhar, porque cozinhar é essa ideia de trazer fogo, né? É aquela coisa mesmo de trazer uma energia nova, de algo novo que está sendo gerado, que está sendo, sabe, feito e que vai alimentar. Então esse processo aí, é quando a gente tem nossas ideias, nossos sonhos e a gente muitas vezes deixa os coitadinhos lá todos crus, tá? Até que apodrecem. Vamos pegar e vamos cozinhar esse negócio, vamos colocar energia vital nisso daí, tá? Vamos colocar força
para que a gente possa o quê? Nutrir esses nossos sonhos, sabe? Purificar, organizar, colocá-los para virar uma realidade na nossa vida, tá? Não deixar esse negócio lá cru o tempo todo e a gente viver na frustração, tá? Então é o espaço para você iniciar uma nova vida, tá? Iniciar um novo processo. Outra coisa que ela traz aí também é que esse processo, como ele é um processo doloroso, não é um processo simples, você precisa dessa bonequinha, tá? E agora, além da bonequinha, mas você vai receber também logo depois a Iaga, a força da Iaga, que é a força da mãe selvagem, tá? Então, o que acontece? Quando eu ouço essa bonequinha da intuição, que é o caso lá da Vasalisa, que ela olha e fala assim, quando aquelas duas mãos lá, que a gente fica imaginando as mãos no ar, né, descascando aquele milho todo, ela pensa, meu Deus, nunca que eu vou conseguir juntar tudo isso aqui e cozinhar para Baba Yaga, né? Então, é nessa hora que ela ouve a intuição, tá? E a intuição fala para ela, vai dar tudo certo, ok? Agora, você pensa também que um aspecto legal é você ver como que a Baba Yaga é faminta, como que ela é voraz no comer, tá? E no fundo, esse processo de cozimento daquilo que é nosso, ele só ganha vida se a gente colocar essa fome, tá? É aquela coisa, eu quero tanto isso que agora ninguém me para. Entendeu? É aquela coisa que você traz e que você fala assim, gente, precisa mesmo, precisa dessa voracidade, precisa dessa, sabe, dessa pulsão aí de força para que isso aconteça. Ok? Então, é importante ouvir a intuição nesse processo do cozimento, mas também entender que até esse processo de cozinhar, ele está muito ligado à nossa ancestralidade, né? A cozinha está ligada à ancestralidade, porque a cozinha era lugar de mulheres, que hoje é usado de forma pejorativa, né? Mas que era maravilhoso antes, porque era onde as mulheres se reuniam, onde elas trocavam figurinha, onde elas contavam os segredos umas para as outras, onde elas compartilhavam aquilo que elas aprenderam, né? Então tem essa relação também. A cozinha era a fogueira criativa da mulher nos tempos passados, tá certo? É interessante perceber que a Baba Yaga, ela volta e ela sempre fica feliz, né, da Vasalisa ter conseguido realizar a tarefa, mas ela sempre dá uma alfinetada e fala assim, conheço bem essa sua espécie, né? Então, nesse momento, a Yaga, ela decide então dar mais uma tarefa, porque ela ainda falou, não, essa menina tá conseguindo tudo muito facinho, vamos dar mais uma tarefinha para ela, e aonde ela vai dar lá a sexta tarefa, que é separar esses grãos, né? Então, é legal entender que esse mau humor da Baba Yaga tem um pouco a ver com essa ideia dessa mulher mais velha, sabe? Aquela coisa de mãe mesmo, chata pra caramba, quando ela fala assim, tô te falando, não vai dar certo, tô te falando, esse cara não é legal. Sabe, a gente fica muito brava. Ou quando alguém que também gosta, uma amiga que fala isso, a gente fica muito brava, sabe? Mas isso normalmente é essa coisa dessa mulher mais velha, que às vezes já viveu, já tropeçou, caiu, já, sabe, passou por aquilo. E ela sabe, ela conhece aquele caminho. Então ela tem uma visão melhor daquilo. E de uma certa forma ela sente um pouco de orgulho, que é o que a Baba Yaga sente, né? Porque ela é conhecedora das coisas. Então, ainda assim ela fala assim, essa menina, ela já fez tudo muito rápido, mas peraí, eu acho que ela ainda pode aprender mais um pouquinho. Vou dar para ela mais uma tarefa, tá? Dói me expor assim. Dói, despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar?